Imagine como seria viver num Japão em guerra, quente, escasso, e você sendo obrigado a apelar para violência para poder sobreviver. É basicamente isso que acontece com a protagonista do filme que eu vou abordar hoje, e essa mulher que já passou por tantas situações horríveis ainda vai piorar mais ainda sua situação, já que ela vai acabar se envolvendo com coisas malignas e antigas, coisas que talvez sempre tenham existido. Oi, eu sou a Steph e hoje, aqui na sessão de domingo, eu vou abordar um filme que é um clássico essencial do cinema. Não só do cinema japonês, mas do cinema de uma forma geral, que é o filme Onibaba, a Mulher Demônio. Eu achei que o meu cabelo novo tá combinando perfeitamente com o tema do vídeo de hoje, já que ele ficou misterioso, quente, né? E assim, esse filme, gente, mesmo sendo um filme cinza, é um filme que, nossa, dá pra sentir o calor, sabe? A ambientação dele é angustiante e é aquela coisa de verão, mas é o verão angustiante. Se você é o tipo de pessoa que não gosta de calor, assim como eu, você vai entender do que eu tô falando. É tipo quando você quer dormir à noite, mas tá muito calor e você fica se revirando, sabe? Esse filme, ele tem essa mesma sensação. Então, dá pra entender por que ele é classificado como um filme de terror. Mas sendo honesta com vocês, mesmo que Onibaba seja considerado um filme de terror, eu acho que ele é mais um filme sobre tragédia e luto do que terror em si. Apesar de, claro, ele ter sim algumas cenas que são bem aterrorizantes. Além de ser um filme sobre tragédia, eu também sinto que ele é um filme bem folclórico. E é um filme que realmente consegue transmitir muitos aspectos culturais do Japão e também alguns aspectos históricos. Eu vou ser sincera com vocês, eu não sei dizer exatamente em que época esse filme se passa, porém, se eu não me engano, e eu posso estar muito enganada, eu acho que a época que esse filme se passa seria quase o equivalente à época do Velho Oeste. É o que eu imagino, porque eu lembro de já ter lido alguma coisa assim, mas eu posso estar bem errada e se eu tiver eu vou colocar uma correção na tela, mas eu tenho quase certeza que é a mesma época. E essa época ela é muito associada com o calor e com a violência, né? Parecia que as pessoas mais pobres, que sempre são as pessoas mais em risco, estavam ainda mais em risco, ainda mais vulneráveis à violência. E a atos que muitas das vezes nem sequer faziam sentido com a moralidade que elas carregavam, mas pelo contexto que elas viviam, elas acabavam acatando a isso. Deixando um pouquinho esse contexto histórico de lado, eu preciso falar sobre o diretor desse filme, que é um cara que dirigiu outros clássicos também do cinema japonês. Eu particularmente só assisti um outro filme dele, e é um filme sensacional, então assim, ele já tem todo um conceito aí bom pra mim, que é o filme Kuroneko, que também é dos anos 60, não me lembro exatamente de que ano, mas eu sei que ele também é dos anos 60. E o diretor que eu tô falando é o Kaneto Shindo. Ele fez bastante coisa, mas eu só assisti esses dois filmes, que eu diria que são os dois maiores clássicos dele, são os filmes mais renomados e eu diria que os mais influentes também. Não que os outros não sejam bons, mas é porque toda vez que a gente fala sobre ele, sempre se fala desses dois. Com certeza eu vou parar para poder assistir outras obras dele, mas por enquanto são só esses. E aí vai uma curiosidade interessante para vocês. A atriz que atuou em Kuroneko, se eu não me engano, que faz a personagem principal, ou uma das principais, é a mesma desse filme aqui, e ela é simplesmente perfeita para poder interpretar essas figuras fantasmagóricas, sabe? Ela combina muito. Além disso, ela tinha umas feições muito raivosas, sabe? Muito intensas, e ela era simplesmente perfeita demais para esse tipo de papel. Kuroneko é um pouco menos violento, tipo, tem algumas cenas violentas, mas Onibaba, ele é bem mais violento, pelo menos pelo que eu me lembro de Kuroneko. Kuroneko, ele cai mais naquela coisa
melancólica, sabe? E esse aqui, ele cai numa tristeza, mas é uma tristeza com ódio junto, já que ele aborda bastante sobre o luto e sobre a não aceitação, digamos assim. E é justamente por isso que eu disse a vocês que esse filme, ele parece mais um filme de tragédia do que um filme de terror em si. As cenas mais de terror são ótimas e elas são tão bem filmadas. É assim, satisfatório. Se você é o tipo de pessoa que aprecia muito o jogo de luz, de contraste, esse filme é um prato cheio, ele é muito lindo visualmente. É um cenário repetitivo e basicamente o mesmo cenário pro filme todo. São duas casinhas, duas cabaninhas, no meio de tipo um milharal, se eu não me engano, eu acho que é um milharal. E é só isso, esse é o cenário do filme. Só que é tão bem aproveitado, tudo ali. O movimento das folhas, a luz, a noite, as sombras, tudo é muito bem aproveitado. Eles usaram tudo daquele cenário e tudo ali é um personagem. Não só as pessoas em si, mas o ambiente, aquele milharal que parece que não tem fim. Você nunca consegue escapar dele. E as duas casas que, sabe, estão ligadas ali e as duas presas no meio desse milharal. Então, é muito interessante a maneira que eles souberam aproveitar esse espaço, que é repetitivo, mas ao mesmo tempo parece que tem tanta coisa ali escondida, sabe? Parece que sempre vai surgir mais alguma pessoa. Além do milharal, tem um outro lugar que é muito importante e que, na minha opinião, também é quase que um personagem pro filme, que é o buraco. Um buraco que parece ter sempre existido e que ao mesmo tempo é tão maligno, que é onde basicamente descartam ali os corpos e tal, e ele tá ali no meio de tudo, qualquer um pode cair a qualquer momento, e é interessante também como os personagens estão sempre pulando por cima dele, sabe, tipo escapando e tal, mas ele tá sempre ali. Parece que esperando, sabe? Esperando pra te pegar. Basicamente isso. E é claro, eu não posso deixar de mencionar o grande ícone do filme, que é a máscara, né? Aquela máscara de Oni, que se chama? Gente, eu tô me sentindo muito sem cultura agora. Mas acho que é Oni que se chama. Se não for isso, eu vou colocar o nome na tela. Mas são aquelas máscaras de demônio japonesas. Eu não conheço o suficiente de cultura de lá para poder explicar melhor sobre isso para vocês. E eu acho que isso é conectado com o folclore asiático, não necessariamente apenas o folclore japonês, mas algumas outras regiões da Ásia também têm algumas crenças similares, pelo menos eu acho, não tenho certeza. Mas é bem interessante e é algo que eu particularmente gostaria de me aprofundar mais um dia, porque são máscaras muito legais e assustadoras, sinceramente. Uma coisa que eu acho muito interessante é que essas máscaras, elas também são muito utilizadas em alguns filmes que tratam mais sobre o erotismo também no Japão. Tem um outro filme que eu me esqueci o nome agora, e é um dos meus filmes favoritos, inclusive, e eu me esqueci o nome, mas eu vou colocar ele aqui, que ele também tem algumas cenas assim, em torno dessas máscaras, e é bem interessante também. E se eu não me engano, até o diretor desse filme também já abordou coisas parecidas. Então, tem essa coisa, né, do erotismo, folclore. A cultura japonesa é muito interessante nesse sentido e muito complexa. Então não vou me aprofundar mais sobre isso, porque eu não tenho conhecimento suficiente. Mas se você tiver e quiser me explicar, eu vou agradecer bastante, porque é um tema muito interessante. E ainda falando sobre aspectos culturais e essa coisa japonesa, né, que o filme carrega tão forte. Sim, é um filme japonês, mas nem todo filme japonês carrega tantos aspectos culturais assim como esse. Também tem as músicas mais tradicionais e eu achei fantástica a trilha sonora. Ela é bem assim intensa e escandalosa e eu achei que combinou muito. Já que é um filme que se passa num lugar tão vazio, parece que a trilha sonora ela ajuda a preencher um pouco disso. Então, é algo que eu preciso destacar pra vocês. E é isso, no quesito estético e sonoro, é um filme simplesmente perfeito. Na minha opinião, esse é um filme 5 estrelas, tá? Porque ele é fantástico, ele é influente e é um filme que é simplesmente satisfatório de assistir, porque tudo nele foi muito bem aproveitado. A única coisa que eu vejo algumas pessoas reclamarem um pouco é que elas não gostam tanto do final, sabe? Acham que ele foi um pouco inconclusivo. Mas eu até que gostei, ele deixou um gostinho ali de angústia, sabe? Tipo, ela nunca teve fim no filme.
E agora eu quero abordar um pouquinho com vocês sobre o plot, para vocês entenderem por que esse filme é tão angustiante. Onibaba é protagonizado por duas mulheres, uma mais velha e uma mais nova. A mais velha é uma mulher que já sofreu muito. Ela perdeu o marido, perdeu o filho, e a única pessoa que ela tem é a Nora, que é a outra mulher que convive com ela. E assim, como o filho dela morreu, a Nora dela agora meio que tá tipo... Olha, eu já superei, eu quero explorar aí outras coisas. Só que ela tem muito medo da Nora dela ir embora e ela ficar completamente sozinha. Ela tá passando por uma situação horrível, o luto que ela tá passando ali, ele é muito carregado de raiva, de ódio, porque ela perdeu tudo, sabe? Tudo. E é muito injusto o que aconteceu com ela. A guerra roubou absolutamente tudo que ela tinha. Não só as pessoas, mas a dignidade. Já que agora ela comete crimes para poder sobreviver. Ela tem que ficar matando samurais, roubando coisas. E ela se sente incomodada com tudo isso. Ela sente que ela não conseguiria fazer isso sozinha. E ela sabe que se ela ficar sem a Nora dela, muito provavelmente ela também vai acabar morrendo. E isso a deixa em pânico. E ela tem essa relação obsessiva ali, tanto que eu pensei no começo do filme que a Nora dela fosse filha dela. Sério, eu realmente pensei, eu demorei pra entender um pouco a relação ali dos personagens, eu confesso que eu tive que parar pra ler algumas coisas, porque eu fiquei um pouquinho confusa. Mas isso é só no começo do filme e depois fica tudo bem nítido, tá? Então, uma situação que já não estava muito boa vai ficando ainda pior quando um cara que era amigo, se eu não me engano, do filho dela, volta da guerra sem o filho, né? É basicamente aí onde ele conta que o filho dela morreu, todo mundo basicamente morreu e só ele sobreviveu. Gente, isso que eu tô falando pra vocês não é spoiler, é literalmente a sinopse do filme. Você não precisa se preocupar porque eu não vou dar spoiler do filme, tá? Pode ficar tranquilo. Só me deixe concluir um pouquinho da base da história. Então, esse cara volta com essas notícias horríveis, mas sinceramente esse personagem é um baita folgado. Eu me irritei com ele assistindo. Ele é muito folgado. Ele chega lá comendo tudo quanto é a comida que elas tinham e ainda fica perguntando se elas querem casar com ele. É um cara realmente assim, muito folgado, de verdade mesmo. Mas tá todo mundo ali na seca, naquele desespero, né? Na seca, literalmente, não tem comida, não tem nada ali. Então, elas acabam tendo uma certa obsessão por ele também. Tanto a Nora quanto a sogra. E assim, a sogra, eu não acho nem que ela sinta uma atração mesmo por ele. Eu acho que ela tá mais entediada, sabe? Já a Nora é mais jovem, eu acho que ela ainda tem aquele desejo de talvez formar uma família, se casar de novo. E ela vê ali uma oportunidade e ela não quer perder essa oportunidade. Até porque talvez ela também se sinta um pouco mais segura tendo a companhia de um homem ali, um homem que é relativamente jovem, do que tendo da sogra dela, que é uma mulher mais velha e mais frágil, né? E que corre mais riscos. Então, ela vê aquela oportunidade e ela, tem que aproveitar. E isso causa, né, esse caos que eu comentei com vocês, da sogra dela ficar em pânico com medo de ser abandonada. O que eu acho engraçado sobre esse filme é que a solução para o problema é muito simples, mas como todo mundo ali tá tão leleja da cabeça, ninguém faz o simples, mais fácil. Na verdade, não é nem que todo mundo seja lelé da cabeça, mas é que a sogra é a que mais tá lelé da cabeça. E sendo honesta, é difícil não sentir empatia por ela, porque a situação que ela vive, gente, é horrível, é aterrorizante. Uma situação que eu acho que ninguém queria passar. Então eu até entendo o desespero dela. Mas a solução é tão simples. Seria ela realmente se casar com esse folgado, né? No caso, a nora dela se casar com o folgado. E levar lá a sogra pra morar junto. Gente, eles estão no meio da guerra, sabe? Eles não vão formar uma família feliz e viver ali normal. Eles estão literalmente lutando pra sobreviver. Então, faria sentido se os três morassem logo juntos por um quesito de sobrevivência mesmo. Seria mais fácil até deles cometerem os crimes aí deles. Mas é claro que eles não vão optar por essa solução mais fácil, mais simples. Então, a sogra decide procurar uma solução alternativa. Ela decide assustar a nora dela com folclore e também com elementos religiosos.
Então ela vai pegar várias coisas ali que causam medo. A ideia do inferno, a ideia de pecados, ela mistura budismo com cristianismo, sabe? Ela só vai ali plantando uma sementinha de medo na cabeça da Nora, pra que a Nora dela desista da ideia de se envolver com esse cara. Ela inventa que o que a Nora tá fazendo é uma espécie de adultério. E ela fala que, tipo assim, não, eu não vi o corpo do meu filho, talvez ele não esteja morto. Então você tá cometendo adultério. Se você ficar com esse cara aí, ó, é adultério. E a garota vai ficando assustada com isso, né? Mas ao mesmo tempo, ela quer muito ficar com esse cara. E eu nem entendi o motivo disso, gente. Porque ele é tão esquisito e folgado e... Fala sério, né? É realmente desespero. E é muito engraçada essa coisa dela plantar esse medo. É engraçado e aterrorizante ao mesmo tempo, pelo poder que ela tem ali sobre essa garota. E aí entra o elemento mais famoso do filme, que é a máscara. Não vou contar a situação em si, porque aí eu já consideraria spoiler, mas ela arruma uma máscara. E ela começa a usar isso para poder concretizar os medos da Nora dela. Ela começa a aparecer no meio do caminho, assustando e tal, e a Nora dela vai ficando em pânico com isso. E essa situação só vai escalar e piorar. E se você quiser saber o final dessa história, basta assistir o filme para poder descobrir. E aí vem uma notícia maravilhosa para você. Esse filme está disponível aqui no YouTube. Então é bem fácil, bem acessível e todo mundo consegue assistir. E eu recomendo muito que você assista. A qualidade desse filme aqui no YouTube não tá a melhor das melhores, mas dá pra assistir tranquilamente, tá? Pelo menos eu assisti e não vi problemas nisso. Se você quiser assistir em qualidade melhor, com certeza tem no Streamio, e esse filme também tá em várias plataformas de streaming, tá? Essas que são mais de filmes intelectuais e tal. É um filme que já tá praticamente, assim, acesso público, eu acho que não é difícil de achar, e com certeza tem no Internet Archive também. Então, bem acessível, mas é claro, tem essa opção do YouTube pra quem quiser. Eu recomendo demais, porque realmente é um filme essencial, e que por acaso eu enrolei muito pra assistir, não sei dizer o porquê, como sempre, mas muito feliz de finalmente ter assistido, porque realmente ele é tudo isso. E se você gostou de Onibaba, eu recomendo fortemente que você assista Kuroneko, que é um filme fantástico, assombroso também, e que, assim, dá até pra fazer uma sessão dupla, porque são filmes que se combinam perfeitamente, eles têm vibes similares, tá? Kuroneko é mais melancólico e Onibaba é um filme mais raivoso, tanto que tem esse nome, né? A Mulher Demônio, que é um nome que ficou até meio engraçado, mas ele combina muito bem. Eu tive uma ideia agora de recomendar um filme pra vocês que não tem muito a ver, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele tem uma energia parecida, que é o filme O que Terá Acontecido com Baby Jane, ou O que Aconteceu com Baby Jane. Não me lembro exatamente agora como é, assim, a junção das palavras, mas eu vou colocar o pôster dele aqui, que é outro filme que também é dos anos 60 e é um clássico. Esse é um filme que é menos terror, ele tem algumas cenas assustadoras, mas ele é menos terror. E é um filme caótico e de pessoa que tem dependência da outra, e ao mesmo tempo tem essa relação de amor e ódio e enfim. E também de relações familiares, assim, sabe? Então, mesmo sendo um filme que não tem muito a ver, na verdade, nada a ver, eu sinto que se combina e eu acho que quem gostou de Onibaba provavelmente gostaria desse. Então, fica a recomendação aí pra vocês. E bem, é isso. Vocês já assistiram Onibaba? O que vocês acharam? Eu particularmente adorei. Pra mim, como eu já disse, é um filme 5 estrelas, fantástico, um clássico essencial do horror, do cinema japonês e do cinema em geral. E é claro que eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre esse filme. Deixem aí nos comentários que eu estarei lendo. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo. Muito obrigada aos membros do canal que votaram e escolheram esse filme. Segunda ou terça começa outra votação para poder me ajudar a escolher o próximo filme. E todo mundo que for membro pode participar. Lembrando que para ser membro do canal só custa R$ 1,99. É bem baratinho e todo mundo pode participar. E se você não quiser, não tem problema. Só de assistir, você já está me apoiando. E é isso, gente. Novamente, muito obrigada e vejo vocês na próxima sessão de domingo.